Então, olá, gente. Boa tarde, eu sou a Joyce. E agora eu vou apresentar o último texto da nossa aula de hoje, que estava disponível lá na nossa ementa, que é o texto de Leal e Santos 2016, intitulado O uso do método fenomenográfico na pesquisa científica em administração no Brasil. Bom, esse é um artigo que vai tratar da fenomenografia, que eu não sei se vocês já haviam ouvido falar ou tinham tido algum tipo de contato. Eu particularmente não, então é uma novidade para mim. Mas as autoras trazem, né, esse método fenomenográfico como sendo um método que busca compreender a apreensão do significado, a interpretação, né, do fenômeno a partir de diferentes perspectivas. Então, diferentes indivíduos eles podem atribuir diferentes significados para cada fenômeno, e é isso que a fenomenografia procura investigar, né? Visa apreender essas diversas percepções dos indivíduos a respeito do fenômeno. O objetivo do artigo, antes de falar do objetivo, eu vou falar dos pontos positivos e dos pontos negativos que são colocados a respeito da fenomenografia, né? Um ponto positivo é que, como eu acabei de mencionar a respeito dessa busca por apreensão do significado por diferentes perspectivas, as autoras mencionam isso como tendo um forte potencial pedagógico, né? Justamente por buscar analisar como diferentes pessoas estão entendendo esse fenômeno. Então, esse é um ponto positivo do método fenomenográfico. Como pontos negativos, em contrapartida, o que é evidenciado nesse artigo é que ele é um método com dificuldade de validação, que pode carregar um forte viés do pesquisador, que tem uma falta de poder de previsão e especialmente que a partir do momento em que se categoriza essas falas, né, a voz do indivíduo, é possível que haja uma negação do que aquele indivíduo de fato está querendo dizer. Em contrapartida, elas vão colocar um método que está tendo crescimento e tudo mais, e por isso é importante a sua exploração. Então, o objetivo do artigo é caracterizar o método fenomenográfico, especialmente no uso da administração no contexto brasileiro. E para isso, as autoras vão seguir alguns passos, né? O primeiro passo lá, vão fazer um delineamento qualitativo e descritivo, buscando resgate teórico, né? O que tem na literatura a respeito do método, o que é falado a respeito desse método. E para fazer, para atingir o objetivo final, elas fazem um levantamento bibliográfico de tese e dissertações que estão disponíveis no periódico CAPES, né, que utilizaram esse método no Brasil, e também de artigos que foram publicados em periódicos indexados no SPEL. Então, essas são as fontes de onde elas vão tirar esses artigos, essas teses e dissertações, que utilizaram o método fenomenográfico sem restrição temporal. Então, não há um corte temporal de tal ano a tal ano, são as que estavam disponíveis até no momento da pesquisa, que foi lá no ano de 2016. Lá na revisão de literatura, quando elas estão tratando dos marcos teóricos a respeito do método fenomenográfico, as autoras elas vão deixar claras algumas dificuldades a respeito do método mesmo, que são oriundas da literatura, né? Uma das dificuldades substanciais é que, de acordo com o que elas colocam, não há, de maneira muito clara, estruturas, né, autores que vão discutir como esse método é aplicado, quais são as etapas para aplicação desse método, né? E, de modo geral, vão colocar lá que são englobados 4 fatores, mas que parecem bastante genéricos, assim, aplicados em todos os outros tipos de método, que seria o planejamento, a coleta, a análise e a interpretação dos dados. Então, nós, quando a gente está falando em planejamento, coleta, análise e interpretação dos dados, parece algo muito genérico. Por esse motivo, elas colocam lá na figura 1, na figura da página 5, tem um esqueminha lá que as autoras criaram, que vai demonstrar as principais ações do método fenomenográfico, tentando colocar de uma maneira mais detalhada, né, em contrapartida ao que existe. Então, lá elas falam da realização de entrevistas, transcrição das entrevistas, seleção das citações que vão ser utilizadas, interpretação dessas de acordo com o seu contexto,
organização em categorias descritivas e organização das categorias descritivas em espaços de resultados, tentando gerar um intelecto coletivo. Por que entrevista? Porque elas colocam que entrevista é a principal técnica utilizada no método fenomenográfico, né? Então, quando se aplica esse método, geralmente se utiliza de entrevistas. Para analisar, né, lá na questão de tese, dissertação e artigo, elas encontraram 18 no total trabalhos que vão tratar, né, que aplicaram esse método. Desses 18, 3 são teses, 6 são dissertações e 9 são artigos científicos. Dentro dessas pesquisas, várias coisas foram analisadas, né, desde instituição de origem, orientador, linha de pesquisa, escolha de indivíduos entrevistados, argumentação, justificativa para o uso do método, e elas analisaram isso tanto nas teses, quanto nas dissertações, quanto nos artigos, né? Quais foram as conclusões que elas chegaram? A primeira delas é que as justificativas foram melhor trabalhadas nas teses. Então, nas dissertações, essas justificativas elas eram por vezes bastante brandas, né, a respeito do uso do método fenomenográfico. E nos artigos elas colocam que não sentiram isso, né, que não haviam essa justificativa para o uso do método. E isso pode representar uma problemática, considerando que é um método diferente e tudo mais, e seria importante ter a justificativa do porquê ele está sendo utilizado. Além disso, a descrição da aplicação do método, né, seguindo esquemas, também foi melhor trabalhada nas teses. Elas colocaram que nas dissertações nem tanto, as descrições elas eram um pouco mais brandas, e na questão dos artigos, muitas vezes nem havia uma descrição detalhada. A entrevista, como era de se esperar, foi uma técnica unânime, ou seja, todo mundo utilizou a entrevista para operacionalizar, né, como técnica de coleta de dados. E na análise, os pesquisadores eles colocaram dificuldades na execução, da forma como foi feita a análise dos dados oriundos de pesquisas dessa natureza. Com relação às limitações e aspectos favoráveis do método fenomenográfico, as autoras investigaram isso na percepção dos autores das teses, dissertações e artigos. Então, não foram percepções das autoras desse artigo, né, Matos Leal e Santos, mas foram percepções de dificuldades e pontos positivos na percepção dos autores das teses, dissertações e artigos analisados. Então, isso elas salientam bem que essa percepção é desses autores principais. Então, os artigos, ela colocou que não mencionaram qualquer tipo de limitação ou qualquer tipo de benefício, né? São documentos mais sucintos, embora devessem, ainda assim, mencionar limitações e benefícios como uma forma de contribuição, até mesmo para o uso do método, mas isso não foi feito. Nas dissertações, ela coloca que foi feito muito pouco, mas que isso pode ser especialmente pela imaturidade, né, por ser ainda um pesquisador em processo de formação, que talvez não tenha um processo analítico tão bom, ele acaba tendo uma dificuldade, talvez, de expressar isso. E nas vezes em que isso aconteceu, geralmente estava relacionado a limitações do método já existentes na literatura, e não a limitações que o pesquisador sentiu na operacionalização do método, né? Então, ele ia lá na literatura e colocava limitações da literatura, mas não especificamente limitações dele. E nos autores da tese, novamente, são os que vão melhor trabalhar isso, né? Então, eles vão colocar como limitação a falta de experiência com o método, as questões divergentes na própria literatura, né? Como lá na revisão os autores já haviam mencionado, há um embate teórico grande a respeito da aplicabilidade, das potencialidades, da descrição mesmo desse método. Dificuldades no processo de análise, dificuldades na interpretação dos dados, falta de detalhes metodológicos. Então, ainda conforme é colocado nessa parte do artigo, percebe-se que ainda há muita coisa para ser amadurecida no método naquele momento, né? Ainda existem muitas dificuldades a respeito do uso desse método no campo empírico, e que as dificuldades são oriundas especialmente das inconsistências metodológicas, da falta de experiência com a sua operacionalização, de não ter muito claro como ele é colocado em prática. Isso acaba trazendo algumas dificuldades.
Como pontos positivos, em contrapartida, são também os autores das teses que mais vão mencionar, né, que mais vão trabalhar isso. Então, o ponto positivo que eles colocam lá é que permitiu alcançar os objetivos propostos, ou seja, é um método que permite realmente a compreensão do fenômeno por diferentes perspectivas, né, observando a percepção de diferentes indivíduos. E a conjectura bidirecional dos sujeitos em relação ao fenômeno, né? Então, esse artigo, em síntese, ele nota, né, que as autoras notam que a principal carência com relação ao método é a aplicabilidade. Então, as divergências teóricas que existem, a questão de operacionalização, de quais fases, como isso deve ser feito, então isso ainda é muito carente, essa questão de aplicabilidade. Mas é um método que, de certa forma, vem sendo utilizado na literatura brasileira, tem tido uma certa representatividade e que por isso cabe ser melhor explorado para que possa ser aperfeiçoado em momentos futuros. Então, em síntese, o artigo realmente ele procura trabalhar esse método fenomenográfico, tentando trazer as questões que envolvem ele dentro do contexto brasileiro na pesquisa em administração. E as autoras trazem aí alguns insights de dificuldades, de pontos positivos, pontos negativos enfrentados no campo, e também algumas referências de quais autores foram mais mencionados, quais são os pesquisadores brasileiros que mais trabalham com isso no momento. E essa é a proposta do artigo mesmo, um artigo bem mais voltado para a descrição e para o uso desse método dentro do nosso cenário. Então, é isso também. Muito obrigada pela atenção novamente e até mais.